Olá, vamos falar sobre o Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos continuar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, a partir do tema Propriedades da Matéria. Primeira parte, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Questão número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria que está no mesmo plano onde vocês se encontram? Sim. Mas da matéria considerada como fluido cósmico universal? Não. A matéria etérea e sutil que forma o fluido cósmico universal é imponderável para vocês, mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria pesada, com o qual estão acostumados. Observação: ponderabilidade é a possibilidade que se tem de pesar, medir ou quantificar um objeto material qualquer. Comentário de Kardec: a força da gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos planetas. Não existe peso, assim como também existe o acima e não existe o acima e o abaixo. Observação: quanto maior for o tamanho de um astro, maior será a sua força de atração sobre a matéria. Assim, o mesmo homem teria um peso na Terra e outro menor na Lua. Então, aqui a espiritualidade vem nos explicar que, do ponto de vista humano, na forma como nós nos encontramos aqui na Terra, sim, a ponderabilidade, a capacidade de medir, pesar, sentir, tocar, pegar as coisas, sim, podemos considerar também como uma das propriedades da matéria. Questão número 30. A matéria é formada de um só elemento ou de vários? Resposta: a matéria é formada de um único elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, já a espiritualidade aqui nos explica que não é a matéria no seu estado puro, vamos dizer assim, mas já é ela de uma forma transformada. Questão número 31. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Resposta: originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união e das circunstâncias em que essa união acontece. Observações: molécula é um grupo de átomos de elementos iguais ou diferentes ligados entre si. É a menor partícula de uma substância que pode existir, normalmente de matéria independente. Exemplo de moléculas: com elementos iguais, dois átomos de oxigênio se combinam para formar uma molécula de oxigênio, O2. Com elementos diferentes, um átomo de carbono se combina com dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono, CO2. Então, aqui nós percebemos que através das modificações nós vamos formando outras coisas, como por exemplo H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio e teremos a água, certo? Questão número 32. Diante dessa resposta, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida, e que só existem porque há órgãos destinados e com capacidade para percebê-las. Comentário de Kardec: este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha ruim. Enquanto uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou
até saudável. Então, nós percebemos aqui, quando é perguntado diante da resposta sobre sabores, cores, sons, qualidades, não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva, eles dizem sim, mas nós somos pessoas diferentes e nem todos percebem e sentem da mesma maneira. Questão número 33. A mesma matéria formada por um único elemento é capaz de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. Resposta: sim. É o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de Allan Kardec. Tudo está em tudo. Esse princípio explica o fenômeno conhecido por todos os magnetizadores e que consiste em dar a uma substância qualquer, pela ação da vontade, propriedades muito diversas. Assim, pode-se dar à água, por exemplo, um gosto determinado e até mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Tendo em vista que existe apenas um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio e que é a mais prejudicial. Desse modo, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva quando duplicamos a proporção de oxigênio. A ação magnética dirigida pela vontade pode produzir uma transformação semelhante. Comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o nitrogênio, o carbono e todas essas substâncias que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva, no atual estágio em que nos encontramos, só conseguimos conhecer essa matéria primitiva através do pensamento. Assim, esses corpos simples são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Observações. Os químicos antigos diziam corpos simples em vez de substâncias simples. Estendiam as propriedades das substâncias aos corpos que elas formavam. Por isso utilizavam a mesma designação para corpo e substância, pois o corpo, qualquer que seja sua forma e dimensão, reflete evidentemente as propriedades inerentes à substância que a forma. Elemento químico é qualquer substância que não pode ser decomposta em outras substâncias mais simples através das reações químicas. No elemento químico, todos os átomos têm o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, ele é formado por átomos iguais. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico e não podem ser decompostas em outras substâncias mais simples. Substâncias compostas são formadas por dois ou mais átomos de mais de um elemento químico e podem ser decompostas em substâncias simples. Então, conforme a colocação e o enquadramento das substâncias, nós teremos matérias e formações de elementos diferentes. Tudo depende da modificação e da colocação com que são feitas essas modificações. E teremos outros elementos e outras matérias assim formados a partir disto. Então, 33A. Não parece que a teoria da existência de um único elemento primitivo dá razão para aqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa afirmação está correta, mas é preciso acrescentar conforme a disposição das moléculas, conforme, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E aí, as questões 34 e 34A que fecham este tema. As moléculas possuem uma forma determinada? Resposta: sem dúvida.
As moléculas possuem uma forma, entretanto, essa forma não pode ser percebida por vocês. 34A. Essa forma é constante ou variável? Resposta: é constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das moléculas primitivas. O que vocês chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar. Observação: a expressão molécula elementar pode ser entendida aqui como sendo um átomo. A palavra átomo, na época de Kardec, não era tão difundida como é hoje. A expressão moléculas secundárias pode ser entendida como sendo uma aglomeração de partículas. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, prevalecia a tese de que o átomo era indivisível, ou seja, a partícula última da matéria. Em 1897, 40 anos após essa publicação, descobriu-se o elétron, que é uma partícula elementar do átomo. Assim, a resposta dada pelos espíritos, o que os homens chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar, já deixava antever que o átomo não era um uno, mas um complexo de partículas subatômicas que se estruturam em número e modos diferentes, conforme cada elemento químico, os quais se combinam para dar origem a inúmeras substâncias existentes no universo. Certo? Então, este foi o nosso estudo, passo a passo, de hoje, encerrando essas questões sobre as propriedades da matéria. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar aqui, assistindo na playlist. No próximo estudo, vamos estar conversando sobre o espaço universal, fechando o nosso capítulo 2. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.